Mais uma vez, isso também consta do acordo, não sei se nesses termos concretos... Também existe aí há referências a isso, mas também elas muito vagas e, do nosso ponto de vista, propostas que não vão ao cerne do problema, que é a utilização dos medicamentos genéricos e a forma como a prescrição é feita e qual a influência que o utente pode ter sobre essa prescrição. E, portanto, essa seria uma medida que permitiria aliviar muita da despesa do Serviço Nacional de Saúde e também dos próprios utentes, ou seja, libertando, enfim, rendimento para outro tipo de consumos. E uma terceira ideia tem a ver com os consumos intermédios, que passa pelas questões dos arrendamentos e de vários contratos que o Estado vai fazendo, ou seja, é um conjunto de medidas muito diversificadas, consultorias, e, portanto, é uma gama de propostas em que nós também apresentámos, ainda não apresentámos durante esta campanha eleitoral, mas apresentámos nos últimos orçamentos de Estado. E acham que estas medidas conseguiam, de alguma forma, resolver de uma forma, digo eu, substancial o problema do déficit? É que estamos a falar aqui... Dariam um contributo importante. Agora, nós não consideramos que seja possível lidar com o problema do déficit sem resolver o problema da crise económica. Aliás, é importante perceber como é que Portugal passou de um déficit de 2,8% para um déficit acima dos 9% durante o ano de 2009. Esse desajustamento orçamental ocorreu de forma esmagadora do lado da receita, nomeadamente do lado da receita fiscal, e também através do aumento de despesa e, concretamente, despesa social. Tanto uma dimensão como a outra estiveram associadas à recessão económica que se viveu durante esse ano. E, do nosso ponto de vista, a única forma de inverter este processo e de voltar atrás neste processo, ou voltar à frente, se quisermos, é conseguir promover políticas de crescimento económico. E isso significa ter políticas públicas e ter políticas que estimulem o investimento privado. E, portanto, uma outra área... Pode-me dar 2 ou 3 exemplos? 2 ou 3 exemplos. Aliás, exemplos que respondem também a um outro problema, que é o problema do endividamento externo. O Bloco fez 3 propostas muito concretas nessa área. Uma é o Plano de Reabilitação Urbana, que tem a vantagem de ser uma atividade intensiva em emprego, ou seja, é um tipo de investimento público, ao contrário, por exemplo, das grandes obras públicas, que é intensiva em emprego, cria emprego no plano imediato e emprego mais qualificado do que, por exemplo, a construção nova. Por outro lado, ao intervir sobre o mercado da habitação e reduzir os preços da habitação por causa do aumento da oferta, permite libertar consumo, rendimento das famílias para outro tipo de consumos e, portanto, dinamizar a procura interna. Por outro lado, sendo a dimensão financeira uma das principais dimensões do nosso endividamento externo, o facto de se apostar numa estratégia que promova o arrendamento e combata a especulação imobiliária permite, aí no médio prazo, reduzir um dos principais fatores do nosso endividamento externo. Um segundo programa tem a ver... Que é o crédito à habitação. Que é o crédito à habitação, o endividamento financeiro que está relacionado com o crédito à habitação. Um segundo programa é um programa de eficiência energética e de reconversão energética do nosso país. O nosso país tem recursos inigualáveis no contexto europeu do ponto de vista do aproveitamento de energias renováveis. E é justo dizer que se tem feito alguma coisa, mas que muito do que se tem feito é propaganda e bastante menos do ponto de vista de medidas concretas, nomeadamente ao nível do aproveitamento de energia solar. E essa também é uma área que tem para já um grau elevadíssimo de incorporação tecnológica e é também intensiva em emprego. E permitiria responder a outro dos grandes fatores de endividamento externo do nosso país, que é a fatura energética e a nossa dependência dos combustíveis fósseis. A importação de petróleo, nomeadamente. Exatamente. E uma terceira ideia que responde ao outro grande fator de endividamento externo, que é o nosso déficit comercial, nomeadamente ao nível dos produtos agrícolas, é um conjunto de medidas que estimulem a dinamização da atividade agrícola em Portugal. Nós, tendo capacidade para conseguir cerca de 80% de autossustentação ao nível da produção agrícola, temos todos os anos um déficit comercial em produtos agrícolas de cerca de 3.500 milhões de euros. Esta é uma situação insustentável e que pode ser resolvida, mesmo no contexto da atual política agrícola comum, com algumas medidas que favoreçam a atividade dos agricultores. Quando nessas medidas diz incentivar, de alguma forma, está a falar o Estado dar, de alguma forma, incentivos financeiros, subsídios? Há medidas de natureza diferente. Por exemplo, no plano de reabilitação urbana existiriam medidas de natureza fiscal, existiriam medidas
de caráter regulamentar e existiria também financiamento público, que aliás tem hoje um quadro muito favorável de financiamento comunitário. Portanto, uma das virtudes deste plano seria o de conseguir captar financiamento comunitário, que é hoje atualmente uma questão absolutamente estratégica para o nosso país. No caso dos painéis fotovoltaicos haveria também investimento público, embora aí de dimensão mais modesta e com um retorno bastante acelerado. No caso da agricultura não seria preciso qualquer tipo de investimento, seria preciso apenas alterar algumas das regras do nosso mercado de produtos agrícolas. Em primeiro lugar, garantir margens, limites máximos de margem para a distribuição, de acordo com o Observatório dos Preços na Agricultura. Está a falar das grandes superfícies. Exatamente, de todo o circuito da distribuição, que fica com cerca de 3/4 dos produtos agrícolas que são produzidos em Portugal. Ao passo que, por exemplo, os produtores agrícolas ficam com cerca de 6 a 10% do preço final que é cobrado aos consumidores. Garantir preços mínimos ao produtor é uma medida absolutamente estratégica para que mais pessoas possam procurar a sua vida na agricultura, inclusive toda uma nova geração de agricultores que têm até mais formação, que têm condições para produzir agricultura de maior qualidade e inovar nesse setor. Isso, no limite, não pode tornar os produtos mais caros para o consumidor depois? Não, se a regra for estabelecida do ponto de vista de uma proporção do preço ao produtor em relação ao preço que é cobrado ao consumidor, aqui o que existe é apenas uma alteração na distribuição do preço final pela cadeia de valor, e nomeadamente no sentido de, enfim, reduzir um pouco as margens da distribuição. Não estamos a falar de arruinar os grandes grupos retalhistas, estamos a falar de reduzir apenas margens que são perfeitamente abusivas e que resultam de uma falha de mercado, de uma situação de oligopólio que existe na distribuição em Portugal e que prejudica o desenvolvimento da nossa agricultura. E outras medidas seriam, para ser muito rápido, a instituição de um banco público de terras, que permitiria apenas disponibilizar a mais jovens agricultores terras que estão hoje abandonadas, e uma terceira ideia, que era a ideia da regionalização dos critérios para os subsídios aos agricultores, para evitar também a atual concentração em cerca de 6% dos agricultores, cerca de 70% dos subsídios. Têm maior quantidade de terras e maior volume de negócios. E do lado da receita, isto é, em termos fiscais, uma grande bandeira do Bloco de Esquerda tem sido, de facto, a tributação do setor financeiro, que acham que é baixa em relação à média da economia e em relação àquilo que acham que deve ser. Além disso, que essa ideia penso que, enfim, todos conhecem, não é? Em termos fiscais, o que é que defendem? Bom, nós já apresentámos algumas propostas nessa área. Eu penso que uma das mais importantes é o regime de tributação da propriedade em Portugal. Nós temos um regime de tributação... Falam de casas, imobiliário? Não, porque as casas já hoje são tributadas, ou seja, as pessoas hoje pagam IMI, aliás vai subir. E é uma forma de tributação de património particularmente injusta, porque grande parte da receita fiscal obtida através dessa forma de tributação de património é sobre pessoas que têm casa própria e que compraram a sua casa, e portanto pessoas com rendimentos mais baixos, mas há outras formas de património não imobiliário, por exemplo, pessoas que têm ações, que pura e simplesmente não são tributadas em Portugal. Não existe tributação sobre esse tipo de património. E por outro lado, quando recebem dividendos, quando têm rendimento daquele património. Com certeza, assim como as pessoas quando recebem um salário que depois gastam para comprar a casa, são tributadas em sede de IRS, claro. Ou seja, a tributação de património é uma outra fase da tributação de rendimentos. O problema é que existe, no caso do património imobiliário, das casas, mas não existe para outras formas de património. E o que nós defendemos... Só para clarificar isso,